famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. Hoje nós vamos conversar com a Lu Prandini, que é doula e nutricionista, especialista em nutrição materna, além de ser palmeirense roxa, esposa do Thiago e mãe do B, de 7 anos, e da Sossô, de 2 anos. A Lu, além de trabalhar com o universo da maternidade, tem uma família linda que eu tive o prazer de conhecer através do meu cunhado. Então a gente tá literalmente em casa hoje, né, Lu? Com certeza. Como eu falei, a Lu tem uma família muito iluminada e com filhos muito fofos e muito alto astral. Eu acho que o B é uma das crianças mais fofas que eu conheci até hoje. E o meu convite pra Lu, gente, foi para conhecer um pouquinho sobre a maternidade dupla dela, típica e atípica, e sobre como ela lida de forma leve com a hemimelia fibular, palavrinha difícil essa, diagnóstico que a Sossô recebeu após o seu nascimento. Então, Lu, obrigada por você estar aqui dividindo essa história com a gente hoje. Não, obrigada a você, Tati, pelo convite. Eu amei essa experiência e acho que vai ser um papo muito legal. Então, vamos lá começar. Eu queria primeiro, Lu, ainda sem falar da especificidade, né, da maternidade da Sossô, que você falasse um pouquinho da diferença das suas experiências de maternidade. Então, com o B, como mãe de primeira viagem, então quais eram ali as suas preocupações, os seus anseios, para a diferença da maternidade da Sossô. O segundo filho, ele traz mesmo essa segurança, essa maturidade, a gente vê as coisas de uma forma um pouco mais leves do que da primeira vez? Ah, eu acho que com certeza. Ainda mais no meu caso, né? Que a gravidez do B já não foi uma gestação planejada, né? Ela aconteceu assim, sem querer, querendo. No susto. No susto, exato. Eu e o Ti, na época, a gente nem namorava. Então, a gente estava cursando a faculdade ainda. E aí, acabou acontecendo. Então, foi um susto, tanto para mim quanto para ele. Então, além de eu estar entrando nesse universo da maternidade, que é tudo novo, eu estava entrando sem ter me preparado, né, psicologicamente, que normalmente um casal se planeja para ter filho, né, tem todo um esquema. Então, a gente foi tudo no susto e, assim, bem difícil, né. Ele estava no último ano da faculdade e eu também. Então, assim, foi um processo bem adaptativo. E como a gente não namorava, então a gente tinha que acertar vários pontos, né. Então, assim, já aí foi o nosso primeiro grande desafio. Mas, assim, no decorrer do ano, eu engravidei no comecinho do ano e o B nasceu em outubro, né? No final de outubro, então a gente foi se encaixando durante os meses e no fim deu tudo certo. A gente acabou casando 5 dias antes do B nascer, só no civil mesmo. E aí o B nasceu e a gente já foi morar juntos e mergulhei nessa maternidade, assim, de cabeça, né? Agora, uma coisa que eu ouvi muito, assim, durante a minha gestação, que me pegou e que acho que me transformou também, foi, assim, agora que você engravidou, entre aspas, fez a besteira, não vai largar o Bernardo para sua mãe cuidar. Porque acho que tem muito um tabu aí de quando você engravida meio que na adolescência, mais jovem, assim, que você larga pros avós cuidarem e continua vivendo a vida, né? Então eu acho que de ouvir muito isso, quando o B nasceu, assim, eu falo, do momento que eu vi o choro dele, eu me transformei. Você vestiu a skin mãe mãe total, assim. Total no sentido de até me largar, assim, sabe? Então, assim, me afundei na maternidade, estudei o que eu pude estudar em paralelo com a faculdade, o TCC, né? Então, assim, me afundei mesmo e não deixava o B com ninguém. Até, assim, uma diferença da primeira pra segunda é que com o B eu era uma mãe muito leoa, assim, sabe? Não gostava que pegavam ele, não gostava que trocassem ele. Nem o Thiago mesmo, assim. Tive, assim, uma... Você queria fazer tudo mesmo. Então, assim, foi um break muito grande, assim, em mim. E sair de casa também já foi mais difícil, né? Por deixar dos meus pais e tudo mais. Então, assim, eu queria focar só no Bernardo. Então, mergulhei a fundo mesmo. E aí foi tudo bem, porque como você disse, o B, assim, é uma criança fora da curva, né? Ele foi fora da curva desde o dia que ele nasceu, praticamente. Porque ele não deu trabalho. Eu não consigo lembrar de uma noite que eu passei em claro com o B, com cólica, chorando, dificuldade de amamentar, nada. Foi, assim, super, super tranquilo. A introdução alimentar, tudo. Então, assim,
foi tudo tão, tão fácil que eu falei, nossa, é muito fácil ser mãe, né? Vamos ter mais vários filhos. E aí veio a Sofia, né? Que, diferente do B, foi uma gravidez planejada. Até uns 3 anos, assim, do B, eu não queria ter mais filho, assim, por ainda estar essa mãe leoa, assim, só amo o B, não vou conseguir dividir esse amor com mais nenhum filho, né? Mas a gente vai amadurecendo também, né? E aí, em 2021, eu falei pro Tia, vamos pensar em engravidar? A gente achava que tinha dado um pause na pandemia, né? Tava meio confusa a coisa, né? Mas a gente acabou engravidando, assim, planejado. Eu sei do dia que aconteceu, como é que foi, né? Desde que o B nasceu, eu não tomei mais anticoncepcional. É uma coisa que me faz mal, assim, né? Então, eu sempre ia na tabelinha. Então, eu sabia o dia que eu tava no período fértil, né? Então, assim, no dia que aconteceu o ato com o tio, eu falei, eu tô grávida, assim, né? Se for pra ser, Se for pra ser hoje, deu certo. E dito e feito, né? Passou umas 2 semanas. Depois que era pra eu ter menstruado, deu um atraso. Eu falei, esse atraso eu já sei o que é, né? Fiz o teste, então... Assim, foi uma descoberta muito diferente, né? Porque a do B eu descobri no susto. Claro. Da Sossô a gente já planejou. Eu fiz um vídeo fofo pro Thiago pra contar. Fiz um vídeo legal pra minha família, pros meus sogros, pros meus pais. Então, já foi uma coisa bem diferente ali, né? Aí eu falei, bom, se a maternidade do B foi tão fácil, da Sofia que eu já sei, né? Tudo na prática, vai ser mais fácil ainda, né? E aí, nesse período que eu tava só com o B, eu gravei vários vídeos no YouTube de maternidade, né? Foi aí que até meu Instagram teve um alcance maior até hoje, né? Por conta desses vídeos do YouTube. Então, eu ajudei, nesse tempo, muitas meninas que engravidaram jovens, bem mais jovens do que eu, tipo 14, 15, 16 anos. Algumas eu até mantenho contato até hoje, sabe? É bem legal. Fez uma comunidade ali de mamães também. Foi muito gostoso. Então, assim, eu falei, nossa, então eu me sinto muito pronta pra ser mãe da Sofia, né? Só que daí... Porque você já conhece tudo, né? Já sabe sono, cólica, introdução alimentar, já são coisas que já deu um check ali, né? Agora é tiro de letra, né? Vai ser super fácil. E aí foi que a gente descobriu só a deficiência dela, motora, na hora do parto ali, né? Então, assim, durante a gestação, tava levando tudo tranquilo. Sabia o que tinha que comprar, o que me servia, o que não me servia pra comprar, né? E aí, a partir do momento que a gente recebeu o diagnóstico, que foi no segundo dia, na maternidade mesmo... Foi na maternidade ainda. Eu não confiei muito na hora no médico que fez o diagnóstico, né? Porque ele olhou a Sofia por uns 3 minutos e falou, olha, ela tem hemimelia fibular, ela vai fazer muitas cirurgias e pode ser que ela não ande. Ele me largou a informação assim... Até arrepio ouvir um negócio desse, né? Eu não sei como é que a gente hoje ainda consegue lidar com esse nível de insensibilidade, né? Uma mãe na maternidade, né? Vivendo ali aquele momento, assimilando aquele momento, receber uma informação dessa que imagino que te desestabilize completamente. Completamente. Né, então foi a partir dessa informação ali, né? Na maternidade mesmo que, assim, todos os meus planos de ter uma boa maternar com a Sossô caíram por água abaixo. Verdade, né? Tão leve quanto tinha sido ali com o que tinha sido tudo leve na gestação que não foi com o B, foi leve a gestação da Sossô, mas a partir desse momento foi tudo assim por água abaixo. E Lu, você consegue explicar pra gente o que é a hemimelia fibular? Assim, o que é essa condição e como foi, né, descobrir esse momento? A hemimelia fibular eu não conhecia, acho que a maioria das pessoas não devem conhecer porque ela é uma deficiência bem rara, né? A hemimelia fibular, ela é caracterizada pela ausência da fíbula, que é o osso da perna. Então, nossa perna tem 2 ossos. A tíbia, que é o osso mais grosso, e a fíbula, que é o osso mais fino. A hemimelia, a criança nasce ou sem a fíbula, ou com uma fíbula menor do que o tamanho real dela, né? E aí vão, dependendo da condição, separam por graus, né? O caso da Sossô, ela não tem a fíbula. Nasceu sem a fíbula. Então, a gente pode dizer que é um caso mais grave, né? De uma criança que tem a fíbula. E aí, além dessa condição dela não ter a fíbula, ela nasceu também com um dedo a menos, né? Então, ela não tem o dedo do lado do dedão. E ela também nasceu com os ossos do calcanhar desorganizados, né? A fíbula, ela tem a função de segurar os músculos, né? Principalmente da panturrilha, e de fazer essa ligação com o tornozelo. Então, por ela não ter nada, esses ossos do tornozelo dela nasceram fora do lugar.
Então, se você pega hoje no seu pé, você sente duas bolinhas, uma do lado uma de fora e uma de dentro, né? No caso, ela nasceu só com a de fora, ela não nasceu com a de dentro. Então, assim, foi um baque, né? E uma coisa que caracteriza a hemimelia é um risquinho bem fundinho, assim, ó, no meio da canela, né? Tem um nome agora que eu não vou me lembrar, que é um nome bem difícil, assim, mas tem um nome essa marquinha. Então, ela é bem característica, né? E foi aí que eu descobri, né? Na hora do parto. E como foi assimilar isso nesse momento? Foi bem difícil, né? Assim, quando o médico deu o diagnóstico na maternidade, eu não levei muito a sério, né? Aí, primeira coisa que a gente faz é o quê? Ligar pra mãe, né? Tipo, mãe, socorro. E aí, a minha mãe, ela tem um jeito de sair pesquisando tudo pela internet, sabe? É o jeitinho dela, né? A gente teve meu irmão com escoliose, então ela já tem, assim, um lado, assim, de cuidado, né? Então, ela já saiu pesquisando grupo de apoio, médicos e tudo mais. Já me ajudou a ligar pra pediatra pra gente marcar logo a primeira consulta, ver o que ela ia falar. Só que, assim, eu só confiei no diagnóstico depois que eu fiz os exames mesmo, Sim, né? Porque, sim. assim, ele só olhou. Eu queria ter os exames. Então, eu fui na minha pediatra, ela me indicou um ortopedista da confiança dela. Foi aí que eu fiquei também mais tranquila. A gente marcou consulta, fez os raios-x, os exames todos, porque ainda tinha mais uma questão, que o ortopedista que me explicou. Se ela nasceu com uma deficiência na perna, ela poderia ter nascido com alguma outra deficiência em algum órgão. Porque quando o bebê está sendo formado, e ele está formando especificamente a perna, ele está formando ao mesmo tempo o coração e os rins. Uau, não sabia disso. Eu também não. E aí, então, assim, não necessariamente quer dizer que se tem uma deficiência na perna, vai ter uma deficiência. Uma coisa tem a ver com a outra. Mas tem a chance. Mas pode ter. Então, assim, foi aí mais um baque, né? Que eu falei, pronto, além disso, ela vai ter mais alguma outra coisa, né? E aí, a gente fez todos os exames, graças a Deus, ela não tinha nenhuma outra deficiência, nem nos rins, nem no coração, foi só da perna. E o médico, ele foi muito sensível comigo. Ele já é um senhor, né? Mais experiente. Então, ele me tranquilizou, falou, olha, sua filha vai andar, ela vai fazer tudo que uma criança nesse faz. Era a sua principal preocupação, Exato, que é o que eu queria ouvir, né? Sim, sim, com certeza. Tipo assim, ela vai ter uma vida, entre aspas, normal, né? Sim. Então, fica tranquila, vai dar tudo certo. É uma deficiência motora que tem como a gente curar, né? Cuidar dela. Ela nunca vai ter uma perna igual a de uma pessoa que não tem a deficiência dela. Mas ela pode fazer tudo que uma pessoa faça, entendeu? Eu acho que é o principal, né? Que é, assim, né? O melhor. Então, assim, ele me deu uma baita tranquilizada. Só que o coração de mãe fica tranquilo até um ponto, né? Sim. Então, a gente ainda fiquei com muito tempo com os medos do futuro, né? Principalmente, até ela andar, ver ela andar, né? Até... Eu ainda penso nisso até hoje, né? De como vai ser o futuro, assim, das pessoas olhando pra ela. Porque hoje todo mundo é criança, né? Então, a mente das crianças são tranquilas. Mas o medo, assim, de como as pessoas vão encarar ela, né? Então, ainda tá sendo um desafio. Sim, e eu ia te bem perguntar grande. justamente isso. Qual foi o principal desafio que você viveu desde que você recebeu o diagnóstico? Desde que eu recebi o diagnóstico, eu posso dizer, assim, né, bem diagnosticado mesmo, que eu entrei numa depressão pós-parto. Não era baby blues, já era uma depressão mesmo, porque eu fiquei, assim, afundada. Eu engordei 11 quilos. Depois que a Susana nasceu, as mães têm a tendência de emagrecer, amamentando, né? Então, assim, eu falei... Até, assim, soa feio eu falar isso, mas eu demorei pra ter um amor pela Sofia, sabe? Assim, o do B eu tive o amor a partir do momento que eu ouvi o choro dele. O da Sossô, quando eu tive o parto dos meus sonhos, um parto normal, sem anestesia, sem analgesia, do jeito que eu queria, tá tudo bem. Mas aí, a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu me sentia tão culpada dela ter nascido desse jeito, porque a gente sempre fala, a culpa é da minha, né? Que eu não conseguia demonstrar o meu amor pra ela porque eu tinha esse bloqueio. Então, assim, eu demorei, acho que 1 ano, assim, mais ou menos, não pra amar a Sossô, porque isso aí foi questão de semanas, assim, pra conseguir me libertar disso. Mas acho que eu demorei, assim, mais de 1 ano pra eu conseguir, assim, falar, acho que estou em paz com esse assunto, sabe? E aí foi a base da terapia mesmo, né? Pra poder assimilar tudo. Eu acho que eu chorei, assim, todos os dias durante uns 6, 8 meses, fácil.
Porque cada mês era um medo diferente, né? E aí foi que, de novo, eu tive a intervenção da minha mãe, né? Ela falou assim, não, agora tá na hora de você procurar ajuda, né? Porque não dá. Ajuda médica, né? Sim. E aí foi que a gente encontrou uma psicóloga. Eu sou cristã, então a gente optou por uma psicóloga na linha cristã, né? Que inclusive hoje ela é a esposa do meu pastor, da minha igreja. Então foi a partir dela que eu conheci a igreja. Então que eu consegui, assim, ter uma paz que até então eu não tinha. Mas demorou para essa paz vir, entendeu? Porque sempre os meus principais medos é de como a Sossô vai viver a vida dela. O primeiro marco foi ela andar. Ótimo, ela andou. Fiquei super feliz. Só que eu sempre fico pensando assim, como as meninas vão mais velhas, quando elas forem mais velhas, vão fazer um bullying com ela por ela ter uma deficiência? Porque ela vai usar a órtese que ela usa para andar até uns 12, 13 anos. Então vai ser uma coisa aparente. Ela vai ficar chateada porque, por exemplo, uma havaiana não cabe no pé dela. Dependendo da sandália, não dá para fechar. Esse é outra questão, assim. A Sofia é uma pessoa muito vaidosa. Muito, muito, muito. Com 2 aninhos, né? Juro. Hoje, pra ir pra escola, ela passou todos os perfumes, batom. Assim, nesse nível, entendeu? Põe pulseira, põe colar. Ela é muito vaidosa. E ela tipo, é, assim, uma mulher, bem mulher, assim. Porque ela ama ir em loja, escolher roupa, escolher sapato, sabe? E, assim, é frustrante pra ela quando a gente chega em alguma loja e o sapato não dá na órtese, entendeu? Porque hoje eu tenho 2 problemas. 1, encaixar a órtese, e 2, colocar o salto por baixo. Porque essa deficiência dela, até uma coisa que eu esqueci de comentar, além de não ter o dedinho, ela tem uma diferença de altura de uma perna para outra, né? Então, para compensar essa diferença de altura, a gente tem que colocar uma plataforma embaixo da sola, né? Então, assim, são problemas que a gente encontra até hoje para o sapato. Então, assim, uma sandalinha que é aqueles fechos que tem um pauzinho que enfia, assim, né? Ela não dá. Não dá, tem que fazer uma baita adaptação no sapateiro, ou realmente não dá. De zíper, também não dá, tipo botinha com zíper, muito difícil. Tem que ser muito larga para entrar a órtese. As sandálias de velcro, eu tenho que mandar no sapateiro, aumentar o tamanho do velcro para poder dar a volta na órtese, né? Então, hoje assim, não existe no mercado nada especial olhando para isso especificamente. Existe um que é a Bibi. A Bibi, ela tem uma bota, não é tênis nem sandália, é uma bota adaptada para órtese. Mas é a partir do tamanho 25, ela ainda não... Ela ainda não usa. Não mas chegou. Que legal saber que existe, né? Existe uma marca pensando nisso Sim. hoje, né? Olhando para isso. Isso é muito bacana. É, muito legal. E existem também alguns sapateiros que fazem sapatos adaptados para órtese, né? Mas aí são... específicos. Eles são mais feios, né? Sim, sim. Não é o bonitinho, né? Sim. E ela gosta, sei lá, outro dia meu pai comprou uma sandália na Melissa pra ela da Peppa. Ela gosta dessas coisas, entendeu? Ela gosta do Crocs, ela gosta, né? Do que todo mundo usa. Sim. E Lu, eu ia te perguntar que tipo de suporte médico e terapêutico você buscou nesse momento e que você recebeu, né? Qual que é o tratamento recomendado para Sossô? Para Sossô, indicado é um ortopedista, né, infantil, mas que tenha uma especialização em malformações, né? Então, assim, um médico específico em mimelia é muito difícil ter aqui no Brasil, porque é uma doença muito mais comum nos Estados Unidos. E na Rússia também é bastante comum. São lugares, assim, que a prevalência é maior do que no Brasil. Então, aqui no Brasil já é um mercado bem mais restrito, né? Mas, graças a Deus, a gente achou esse médico, né? Ele chama Dr. José Antônio Pinto. Ele é uma referência aqui em São Paulo e existe mais uma referência em Curitiba também. Só que hoje, no mercado, existem 2 protocolos para o cuidado da hemimelia. Um mais tradicional e um mais moderno, vamos dizer assim. E um bem mais arcaico, vamos dizer 3. Esse mais arcaico é muito usado nos Estados Unidos, que é assim, nasceu com a hemimelia, tanto a fibular quanto a tibial, porque também você pode nascer com a deformidade na tíbia, né? Amputa. Não tem esquema. Eles partem do princípio que, assim, a criança não vai aguentar tantas cirurgias, então vamos amputar, colocar a prótese e acabar com o problema. Então esse é o bem mais arcaico. Aí tem mais o tradicional, que é o que a gente segue hoje, que vai fazendo cirurgias conforme ela for crescendo. Necessidade, exato. Né? E o corpo for se
se adaptando, né? Porque, assim, o mais difícil da deficiência dela é que nada é certeiro. Ele não vai falar pra mim assim, olha, daqui 2 anos é a próxima cirurgia. Não, tudo depende do corpo dela, de como vai se desenvolver. Dela, né? Exato. E assim, o caso da Sofia é muito diferente da fulaninha, do ciclaninho, do Joãozinho, entendeu? Nenhum caso é igual ao outro, então não tem como ter um padrão. Então assim, a gente escolheu por esse protocolo e com esse médico dela hoje por conta dessas diferenças, né? Esse médico já de Curitiba, ele já tem um protocolo mais moderno, assim, é mais novo no mercado. Ele já acha que na primeira cirurgia você já tem que fazer o alongamento ósseo. Como a criança nasce com uma perna menor do que a outra, algum momento da vida ela tem que fazer um alongamento da tíbia para a perna ficar uma do tamanho da outra, né? Porque hoje a Sossô anda com os 2 pés no chão, né? Depois da primeira cirurgia dela, mas ela anda compensando, né? Porque ela tem uma diferença de 3 centímetros de uma perna para outra. E esse médico, ele já queria fazer... Eu até cheguei a me consultar com ele. Ele já queria fazer o primeiro alongamento na primeira cirurgia, que ele acha que já compensava. O meu médico disse que não compensava, porque a diferença dela ainda é muito pequena. Então, podia ser que com o fixador, que para fazer o alongamento é uma cirurgia bem invasiva, né? Eles colocam aquela gaiola por fora da perna. E a criança tem que ficar de 6 a 8 meses com aquele negócio. Assim, não é uma coisa rápida, né? E meu médico falou que, assim, pra idade dela, com 2 anos, ia ser uma coisa muito sofrida, assim, sabe? Ela não ia conseguir se adaptar. Porque ela tá numa fase muito ativa, né? Muito. Então, assim, hoje a gente só tem o tratamento com o ortopedista. Ainda a gente não precisou chegar na parte do físio ou da TO. Isso vai ser quando ela colocar o fixador, né? Então, hoje a gente trabalha com o ortopedista e com a pessoa que faz as órteses dela, né? É um fisioterapeuta especializado em prótese e órtese. Fica também em São Paulo. Ele é super conhecido no mercado. Ele é bem conhecido por fazer próteses mesmo, né? Então ele faz para atleta, paraolímpico. Então ele tem um centro bem legal. Então a gente faz a órtese com ele. E Lu, como é que foi o processo de adaptação inicial da Sossô? Tanto na família quanto na escola, né? Porque ela tá na escola tá agora. Na escolinha. A minha família, graças a Deus, quando eu digo minha família, eu digo a família do Thiago também, né? Não só do meu lado. A família do tio, assim, também, eles me abraçaram muito, né? Também não posso deixar de incluir tive 2 amigas aí, 3 amigas minhas que, assim, me seguraram no colo também, que eu não saberia o que seria de mim sem essas minhas 3 amigas e sem minha família, né? Então, assim, eu tive um carinho muito grande de todo mundo, assim. Então, a minha família praticamente inteira é cristã, então todo mundo orando muito. A gente ora tanto por mim, né? Pelo meu psicológico, porque até hoje eu li essa frase, assim, mãe, você precisa estar feliz para fazer um filho feliz, né? Para criar um filho feliz. Então, assim, não adianta eu estar depressiva, mal cuidada, sem poder dar isso pro meu filho, né? Então, assim, se eu quero que meu filho seja feliz, seja bem, eu preciso estar bem também, né? Então, assim, eu sempre fui cercada por muita oração da minha família, dessas minhas 3 amigas, que é a Marcela, a Camila e a Taine. Então, assim, a família sempre abraçou desde o começo, né? O B, assim, ele é fora da curva, né? Então, ele tem um carinho pela Sossô e um cuidado com a Sofia muito, assim... Ele é uma criança muito iluminada, muito. Né, e, assim, você vê o cuidado dele em mínimos detalhes. Às vezes a Sossô fica mais frustrada de não estar conseguindo colocar um sapato, porque assim, a gente compra o sapato e até mandar fazer o salto demora, né? Um tempo aí. E aí fica um pé em casa e o outro pé no sapateiro. Então, às vezes ela vê aquele pé ali sem o saltinho grande, que é como ela fala, já tá grande, mamãe, meu sapato. E ela fica frustrada e o B vai todo cuidadoso, assim, cercando ela, sabe? Com carinho, com palavras. Ah, Sossô, hoje não dá pra usar esse, mas vamos usar esse, não tem problema, a gente pode pôr esse na neném. Então, ele, assim... Ele tem um cuidado, assim, fora do normal, sabe? Então, assim, foi muito, muito bom esse cuidado da família, né? E aí foi o que eu falei, né? Busquei também ajuda terapêutica para poder entender. Vou dizer ainda que eu não entendi o porquê que ela nasceu assim, né? E minha psicóloga fala, às vezes você nunca vai entender o porquê ela nasceu. Mas o fato é que ela nasceu. E isso não diminui ela em nada, né? Sim. Então, assim, esse processo da terapia foi muito bom pra eu me tranquilizar e, assim,
igual você falou, viver um momento de cada vez, sabe? Hoje, meu momento com a Sossô é curtir ela, né? Curtir ela. Igual a gente falou, agora ela tá na escola. Então, eu curti o momento dela na escolinha. A escolinha que eu coloquei a Sossô é uma escola que eu estudei quando eu era pequena. Então, assim, eu posso dizer que a gente, tanto eu como meus pais, né? A gente confia na escola, assim, de olhos fechados, né? Não tem o que falar. E como o B estudou lá os 5 primeiros anos dele, porque ela é só jardim da infância, né? A hora que a Sossô fez 1 ano, que eles pegam a partir de 1 ano, a gente falou, vamos mandar ela pra escola, ela tem que se enturmar, né? Porque uma coisa que minha psicóloga muito falou pra mim foi assim, nunca diminua a sua filha. Então, assim, sempre encoraje. A sua insegurança, né, de você acaba deixando ela Exato. um pouco mais... Porque, assim, eu conheço muitas mães hoje que têm filhos com hemimelia e que elas... Seguram, né? Exatamente. Igual eu fiz com o B, né? Então, tem medo de deixar andar, tem medo de deixar sentar, tem medo. Eu não, sempre incentivei a Sofia a tudo. Todo dia que ela acorda, eu olho com ela no espelho e falo, filha, olha como você é linda. Tipo assim, é padrão, todos os dias. Às vezes eu até falo, filha, olha aqui no espelho, como você é o quê? Daí ela já fala, linda. Então, assim, eu tô sempre, assim, jogando a moral dela lá em cima. Então, assim, agora, né, com as Olimpíadas, mas isso já existia até uns 2 ou 3 meses antes. Ela sempre foi apaixonada por ginástica. Ela vê ginástica, lá, a gente é sócio de um clube, a gente vê a ginástica no clube, agora na TV, e ela tá sempre se pendurando, virando cambalhota. Ela fala, mamãe, olha como eu sou ginástica. Ela fala assim. Então, assim, eu tô sempre incentivando ela. Então, ela foi pra escola super segura, né? Ela já andava, e assim, desde o momento que eu coloquei ela na escola até hoje, a gente nunca teve nenhum problema. Sempre conseguiu fazer todas as atividades, a escola abraçou ela, como me abraçou também, né? E não exclui ela de nada, sempre tá incluindo ela em tudo. E a impressão que dá, Lu, de fora, me corrija se eu estiver errada, é que a Sossô se vira muito bem, né? Eu tenho a impressão de que, assim, se você não contar pra ela que ela tem uma questão, não, ela só vai. Só né? vai. E isso é muito legal, né? Porque às vezes eu acho que a gente, como adultos, como os pais, a gente às vezes sofre mais do que eles mesmos. Exato. Porque eles não estão nem aí, Nem né? aí. Eles vão fazendo, eles vão se desafiando, eles vão testando, né? Ela vai conseguindo se ambientar ali, se adaptar. E às vezes você sofre mais do que ela, muito né? mais. Assim, eu e o Ti somos pessoas muito diferentes, mas a gente se completa em vários casos. E nesse caso especificamente, ele me completa, porque ele sempre foi o ponto mais racional da relação e eu mais emocional, né? Eu sou assim em casa. Acho que deve ser a maioria, né? Então, assim, desde que eu recebi o diagnóstico até hoje, assim, tem dia que eu... Até hoje, assim, tem dias que eu tô mais introspectiva e triste por conta da Sofia, tô chorando, né? Ele olha pra mim e fala, amor, tá tudo bem, olha como a nossa filha é linda. Então, assim, ele tá sempre me tranquilizando, ele sempre me tranquilizou desde o começo. Pode ser que ele tenha ficado um pouco mais aflito, mas ele nunca demonstrou isso pra mim. Então, foi, assim, um ponto muito forte pra me sustentar também, né? E, assim, então ele me ajuda também a passar essa segurança pra Sossô, sabe? Que foi outro ponto que minha psicóloga trabalhou comigo. Ela falou, olha, você tem as suas inseguranças, mas você guarda elas pra você. Não passa pra Sofia. Então, assim... E que difícil esse exercício, É difícil. né? Porque as nossas inseguranças fazem parte de quem a gente Exato, é, mas né? aí você tem que difícil vestir a você carapuça. tranca na gaveta, né? E é difícil. Não, é literalmente isso. Você pega seus sentimentos, você guarda e não passa pro seu filho, entendeu? É igual aquele filme que o pai tá no meio da guerra com o menino e fica inventando que é o tanque de guerra. A vida é bela. Exato. Eu sempre penso nesse filme. Eu falo, olha, eu tenho que vestir hoje meu momento mãe feliz, tá tudo bem. Mesmo que seja tudo ruim, entendeu? Sim, sim. Então eu faço isso muito com ela. E Lu, quais são as maiores diferenças que você percebe entre a maternidade típica e atípica? Assim, quais são as diferenças de preocupação que você teve em relação a eles? É que, assim, uma maternidade sem ser atípica, né? Atípica, você só vive, né? Meio que você sabe quais são os processos. Tem algumas intercorrências? Tem, né? Tem seus perrengues? Tem seus perrengues? Tem. Às vezes vem alguma coisinha assim, por exemplo, o B teve um atraso de linguagem, teve que fazer uma cirurgia de adenoide. Mas são coisas que fazem parte do normal da maternidade, né? Então você vive muito mais tranquilo, né? Só esperando os próximos passos. Hoje, próxima fase, né? Hoje meu problema com o B é fazer ele estudar para prova, né? Que ele já tá nessa fase. Administrar o futebol, a TV, o videogame. Então são coisas assim
né? Que eu até fico feliz de ter que administrar, porque faz parte da maternidade, né? E é muito legal você falar isso, porque às vezes o que pra você é o que tá normal, entre aspas, e que é gostoso, às vezes pra mães que não vivem esse outro lado, é um desafio, É um né? desafio. E tá tudo bem, né? Porque cada um vive ali o seu desafio e tem a sua própria régua, mas é legal quando você enxerga um outro lado de assim, isso aqui que eu tô vivendo é o que é a maternidade mesmo, né? Exatamente. E vou falar, nem adquiri isso em comparação com o da Sossô, eu sempre fui assim com o B, sabe? Tá tudo bem, sei lá, ele era menor, ele caiu e ralou. Tá tudo bem, sabe? Faz parte do processo. E assim, então, bem mais tranquilo. Agora com a Sossô, a gente já sempre fica mais receosa, né? Assim, acho que minha questão pior hoje com a maternidade atípica é o medo do futuro. Igual eu já falei aqui, medo de como as pessoas vão olhar pra ela, o medo de como ela vai reagir a isso. Por isso que eu sempre incentivo ela a ser uma criança segura. Pra ela, mesmo que sofra algum bullying, porque esse é o meu maior medo. É o que os outros podem machucar minha filha, sabe? Então eu quero sempre estar preparando ela pra ela ser segura. Que se um dia alguém... E vai acontecer, vamos ser sinceros, né? Vai acontecer. Ela tá preparada pra receber isso, assim, da melhor maneira. Que não mexa tanto no emocional dela, né? Então que ela seja forte o suficiente pra dar uma boa resposta e tocar a vida, entendeu? Ser uma pessoa tranquila com que ela... Bem resolvida com isso, né? Bem resolvida, exatamente. E Lu, quais são as estratégias que você encontrou hoje para lidar com as necessidades específicas de cada um deles? Olha, eu não sei também. Você ainda tá te descobrindo. Ainda tô me descobrindo, assim, sabe? Eles têm uma idade, assim, diferente, né? 5 anos. Então, já são... São fases muito diferentes, né? Muito Independente diferentes. de qualquer contexto. Assim, o B, por ser uma criança muito tranquila, ele é também, ao mesmo tempo, muito carente. Então, assim, às vezes a gente tá muito olhando pra Sofia e olhando um pouco menos pra ele, né? Então, assim, desde que eu percebi isso, a minha estratégia com ele foi entrar no universo dele, né? Não foi tão difícil, porque, como você me apresentou, a gente é apaixonado por futebol, né? E o B é, assim, apaixonado por futebol, assim, de todos os modos possíveis. É apaixonado, assim, de chegar... Às vezes ele tá lá vendo o documentário do Pelé, entendeu? Assim, ele é tão mais apaixonado do que eu por futebol, isso que eu sou. E que eu sou um pouco fanática pelo Palmeiras. Ele é fanático pelo futebol. Como um todo, como né? um todo. Então, assim, ele ama acompanhar a Champions League, ele ama acompanhar a seleção brasileira, ele sabe de todos os times do Brasileirão. Então, assim, eu tive que me encaixar um pouco mais nesse universo dele. Não sendo tão difícil, por eu já gostar, né? Mas, assim, eu tô sempre querendo participar com ele, né? Então, assim, jogo um FIFA com ele, tô sempre ali vendo o documentário que ele quer ver, sei lá, de algum outro jogador, entendeu? Então, essa foi a minha estratégia hoje de entrar no universo dele, né? E com a Sossô, ainda tá uma coisa assim, tirando dessa parte da deficiência dela, tá tranquilo, porque como ela é muito vaidosa, eu também sou vaidosa, então a gente se encontra no mundo das meninas ali, exato. Né? Eu acho que é um pouco mais desafiador pro Ti, né? Sim, pai de menina. Né? E ele só tem irmãos homens, né? Então, assim, o universo feminino dele não foi muito porque explorado. Com o B ele tá muito em casa, né? O futebol, exatamente. Ele já tá muito no universo dele, então pra ele deve ser um desafio também conhecer esse outro lado, né? Então acho que a estratégia do Tique deve ser um pouco mais desafiadora, assim, sabe? Porque a Sossô é tão leve, é tão fácil, que às vezes eu tenho que pensar mais em lembrar do B do que dela, entendeu? Porque o dela é assim, é a bolsinha, é a maquiagem, é o esmalte, é não sei o quê. Então, assim, hoje tá fácil administrar. Eu tinha uma pergunta que nem tá aqui no nosso script, mas eu lembrei disso e eu acho muito legal você falar. Você incentiva muito a autonomia dos seus filhos, né? Porque eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu fui na sua casa, a gente foi jantar e a Sossô pitiquinha ali sentada na cadeirinha dela, com o pratinho dela, com a colherzinha dela. E não é uma cena que a gente tá muito acostumado. Como que você faz hoje no seu dia a dia pra você incentivar essa autonomia? O que ela tem trazido de benefício pra eles? A minha tia, ela é psicóloga, né? E aí, quando eu engravidei do B, ela bateu um papo muito legal, assim, comigo, de como preparar a criança hoje para ser um adulto mais saudável, né? E até hoje ela me manda artigos, me fala pra eu seguir tal pessoa no Instagram, que falam, assim, dessa parte, né? E aí, ela sempre bateu nessa tecla comigo de...
você criar autonomia no seu filho faz parte para ele ser um adulto melhor, né? Então, assim, a autonomia também gera frustração. Então, assim, às vezes eu falo pra Sofia fazer alguma coisa e ela não vai conseguir fazer essa tal coisa. E tá tudo bem, mas ela precisa aceitar essa frustração. Porque na vida a gente vai ser frustrado milhões de vezes, né? Sim. Então, ajuda a criar um relacionamento próprio dela mesmo, assim, mais confiante, assim. Então, é uma coisa que eu sempre incentivei muito nos dois, assim, né? O B eu ainda demorei um pouco mais por ter sido essa mãe mais leoa, então eu tava, assim... Ele tava aqui parado, assim, tá com sede? Tá com fome? Né? Pra Sofia, não, eu espero ela pedir. Então, eu espero ela... O tempo dela. E aí, desde o primeiro momento que ela começou, por exemplo, a introdução alimentar, eu falei, ó, tá aqui a sua comida, vamos ver como é que você vai reagir, né? Então, eu sempre fui incentivando ela a comer. O B ainda tem um pouco mais de dificuldade nessa autonomia, por incrível que pareça. Acho que por eu ter sido essa mãe protetora. Não é uma coisa que ele tá muito acostumado, né? Exato. Mas é muito legal você ver que quando você vai dando esse espaço, a criança vai respondendo, né? Você vai dando essa autonomia, ela vai querendo isso também, né? E ela vai acompanhando. Foi muito legal. E Lu, eu queria saber de você já falou um pouquinho, né, sobre a terapia, mas eu queria saber como você, Luciana, hoje busca e encontra esse suporte emocional e prático. Hoje eu já finalizei a terapia, né? Então, foi assim, uma página, um ponto final e uma página virada. Mas hoje eu busco muito em pessoas específicas, sabe? Não consigo lidar ainda com isso sozinha, assim, só eu e eu, né? Então, assim, a minha mãe, minhas duas primas, as duas especificamente moram muito longe, uma mora no Canadá e uma mora em Florianópolis. Mas são duas pessoas, assim, que eu tô sempre desabafando, sempre colocando pra fora. E são pessoas que eu sei que eu posso falar e elas vão me ouvir, me aconselhar e me trazer pra perto, né? Minha avó também. E essas minhas 3 amigas que eu já havia citado, né? A Marcela, a Camila e a Taine. Elas são hoje, assim, Sua rede. Minha rede de apoio emocional, né? Assim, eu desabafo com elas tudo, me sinto à vontade e elas que me sustentam. E aí eu acho que o poder da oração de uma mãe, de uma avó principalmente, fazem, assim, total diferença. Eu sei que minha mãe e minha avó, elas ajoelham todos os dias pedindo, antes de mais nada, pelo meu emocional, pelo meu coração. E, assim, eu vejo claramente que é isso que me sustenta hoje, né? Então, assim, não tem outra coisa. Uma coisa que é muito legal, que me ajudou, mas não foi no começo, foi depois que eu comecei a terapia, foi procurar outras mães na internet que estão passando pela mesma... Era isso que eu ia te perguntar agora também. Se você tem algum para recomendar para quem tá assistindo a gente, algum grupo de apoio ou comunidade que foram úteis para você. Então, olha, eu tenho um grupo no Facebook, mas ele é americano, chama Hemimelia Fibular, assim, né? Não tem nem assim. Então, assim, são mães que compartilham, mas são todas americanas, que compartilham os seus anseios e os seus tratamentos dos seus filhos. Mas, como eu já falei, lá é muito caso de amputação. Então, assim, 90% dos casos lá são de amputações. Aqui no Brasil, eu não sei se tem, não achei. Não estou inserida em nenhum grupo especificamente, tipo no Facebook ou no Instagram. Mas o que eu faço hoje é usar minhas redes sociais para atrair mães que queiram falar sobre. Assim, né? Então, eu achei outras mães que já têm filhos mais velhos, com a hemimelia. Tem até uma mãe que me ajudou bastante. A filha dela chama Catarina Pontes. Se você procurar no Instagram, vocês acham ela... A filha dela, acho que tem 8 ou 9 anos hoje. Então, ela já passou por várias cirurgias. É um caso um pouco mais complicado que o da Sossô. Mas ela fala tanto da deficiência que é bom você ouvir, sabe? É bom você ter essa noção que também tem outras mães passando por isso. Uhum. Mas eu demorei para conseguir. Tá sozinha. Eu demorei para conseguir ver, porque eu tinha medo do, porque como ela estava entre aspas no futuro, já tinha passado por algumas. Do que você iria encontrar ali, né? Do que eu poderia passar, né? Então assim, demorei para conseguir assimilar. O que eu faço hoje é receber mais mães. Então eu recebo mães que receberam diagnóstico agora, mães que têm bebês com meses de vida e estão desesperadas, e eu falo, a maioria são mães que não têm um suporte médico presente, porque moram em alguma cidade que o médico nunca ouviu falar sobre a deficiência.
Porque aqui a gente está falando que São Paulo, a maior cidade do país, você já tem um número restrito de profissionais Exato. que falam isso, né? Quando você pensa em pequenas cidades Brasil afora, É muito isso mais é ainda difícil. mais restrito, né? É muito difícil. Então, eu acho que hoje eu sou mais o apoio dessas mães do que recebo o apoio, entendeu? Mas eu acho que, assim, é bem legal dar esse Essa apoio. Eu me troca. sinto feliz com Sim, com essa esse missão. propósito. É. Lu, que lições importantes você aprendeu com essa jornada que você gostaria de compartilhar com outras mamães? Ou que conselho você daria para essas mamães que estão vivendo esse diagnóstico? Tenham calma. Não adianta se desesperar. Não adianta ficar ansiosa do que vai ser o amanhã, quando meu filho vai fazer a cirurgia, se vai fazer a cirurgia, qual vai ser o tipo de tratamento. Viva o hoje. A ansiedade é a pior coisa que tem nesse tipo de tratamento. Eu demorei para entender isso. E quanto mais rápido você entender, melhor. Porque se você ficar afoito para saber quando, você não vai viver. Porque a ansiedade, ela é essa projeção no futuro, né? É você não tá aqui agora, né? Você tá lá no futuro. E você não tá vivendo E hoje. o futuro são N futuros possíveis, né? exatamente. Que a gente já tá antecipando, né? Então, acho que quando a gente consegue fazer isso que você tá falando, né? Que é viver o hoje, né? O agora, é essa fase, né? Eu tenho esse período, acho que a gente vai fazendo as coisas mais devagarinho também. Exato. Não ficar pensando, meu filho vai fazer 15 cirurgias. Teve um médico que eu consultei que ele falou, olha, Sofia, ele vai fazer umas 20 cirurgias por aí. Hoje a pessoa faz tudo e ela fez só uma. Até então. Então, assim, não pegar também um diagnóstico só, sabe? Procurar outras opiniões. Porque como existem linhas de tratamentos diferentes, não dá pra você se prender a uma. Sim. Né? E hoje eu vejo muitas mães que têm filhos com hemimelia, que elas estão lutando pelo melhor para os filhos dela, e mesmo que seja um tratamento particular, elas estão lá fazendo rifa, fazendo evento social, pedindo vaquinha na internet, e assim, sem vergonha nenhuma, sabe? Eu, graças a Deus, tenho um apoio financeiro da minha família para me ajudar, porque se você faz fora do SUS, é um tratamento bem, bem caro, né? Então, ainda não tive que chegar nesse estágio. Mas se um dia eu precisar, assim, 100% faço qualquer coisa pelos meus filhos, né? Sim. Então, assim, sempre procurar outro diagnóstico. E, assim, se o tratamento que você encontrou é o que te deixou tranquila, então ele é o melhor pra você. Sim, não ficar sim. comparando, a fulana tá com o cara lá que tem outro tipo de tratamento. Que bom, aquilo lá foi bom pra ela, foi bom pro coração dela, né? É igual a escola. Você vai procurar escola pro seu filho? Hoje, pra mim, a Esquilinho, que é a escola que a Sofia estuda, é a melhor escola do mundo. Mas não pode ser que pra você não seja a melhor escola e tá Sim, tudo bem sim. também. Mas É isso, onde o seu coração tá em funciona pra paz. você, né? Exato. Então, assim, você tem que ter paz com o seu médico, paz com o tratamento que ele tá oferecendo e paz com você mesmo. Que essa é a parte, acho que, mais difícil. Mais importante. É. O nosso papo tá uma delícia, mas eu não podia fechar a nossa conversa sem fazer a nossa pergunta clássica, nome do nosso podcast, o Mãe Também Pode. Pra você, depois de ser mãe do Bey e da Sossô, o que mãe também pode? Mãe pode tudo. É assim, eu acho que mãe pode se cuidar, mãe pode trabalhar fora, mãe pode também ficar em casa, e tá tudo bem isso. Eu acho que a mãe pode fazer o que é melhor pra ela. Então, é o que eu falei hoje. Você tem que se cuidar pra você ser feliz, pra criar um filho feliz. Então, assim, você pode fazer o que é melhor pra você, né? Esses dias eu postei um vídeo no TikTok fazendo um desabafo que eu fiz 30 anos, agora em março, né? E aí, quando eu era menor, eu não me esperava chegar com 30 anos como eu tô hoje. Mãe, praticamente dona de casa, retomando a minha profissão agora, com 2 filhos. Eu esperava chegar com 30 anos, estar perto de casar, com uma vida profissional super estabilizada. E eu fiz um vídeo de desabafo sobre isso. E na internet, quando você posta alguma coisa, você também está sujeito a receber algumas reclamações, assim, né? Sim, críticas, né? Críticas, exatamente. E é claro que eu recebi algumas que eu não estava sendo grata por estar em casa cuidando dos meus filhos. Então, assim, hoje eu quero estar trabalhando mais para poder dar um futuro melhor para meus filhos, porque infelizmente a gente precisa do dinheiro para dar um futuro melhor, né? E assim, então assim, a mãe pode tudo
a partir do momento que ela se sente bem, entendeu? Então, assim, se pra ela ela quer trabalhar fora, então tá tudo bem, ela pode trabalhar fora, sim, entendeu? Exatamente. Se pra ela quer ficar em casa cuidando dos filhos 100% e ama essa rotina, ela pode ficar em casa, entendeu? Então ela pode o que é melhor pra ela. Não precisa ser taxado por alguma coisa ou pela sociedade ou por essas críticas que às vezes vêm da internet. Então, é isso, acho que mãe pode ter o seu coração em paz, exato. Né, gente? E a paz vale ouro, né? Vale, com certeza. Lu, como é que as mamães que estão ouvindo a gente te encontram e conhecem mais do seu trabalho? Agora você tem um guia, né, de nutrição materna. Conta um pouquinho pra gente. Então ele vai ser lançado esse mês ainda, com certeza. Meu Instagram e meu TikTok são os principais lugares para você poderem me encontrar, né? É @luprandini com 2 Is no final, tanto o TikTok quanto o Instagram. E lá eu tô falando um pouco sobre a nutrição materna, sou formada em nutrição, né? Então eu quero trabalhar exclusivamente com as gestantes que querem se preparar para ter o filho, né? As tentantes. Já vou ser sua cliente. Pode. Vamos marcar uma consulta. E também para as mamães que estão na gestação e às vezes estão ou ganhando muito peso, ou com dificuldade de ganhar peso, ou querem mesmo se preparar, né, durante a gestação, porque tudo que você está se alimentando durante a sua gestação já está formando ali, né, a primeira página do livro do seu filho, né? Então, uma alimentação saudável na gestação não é que garante, mas ajuda muito, aumenta a chance de ter uma introdução alimentar muito melhor, um leite materno muito mais nutritivo. E aí, tô juntando aí com esse meu amor, que é a doulagem que a gente fala, né? Sou apaixonada por parto normal, humanizado, mais respeitado possível. Não que eu seja contra cesárea, mas que seja uma cesárea, então, humanizada e respeitada, né? Porque hoje acho que é muito discriminado. Dá pra ser também, né? Com certeza. Então, eu tô juntando esses 2 universos aí. E esse meu guia é para ajudar essas mamães que... Na parte da alimentação, primeiro, né? Mais pra frente eu vou lançar um mais focado em parto humanizado, mas agora é focado na alimentação. Né, os princípios básicos do que você comer em cada trimestre da gestação, de quantos quilos mais ou menos você tem que ganhar, se você desenvolver uma diabetes gestacional, como você se cuidar, ou uma hipertensão. Então, é mais focado nisso. Legal. E dá para acompanhar também, né, a sua maternidade, dividir a jornada do B e da Sossô, conhecer essas duas Posto vários vídeos, figuras deles. O B, às vezes, baixa lá o youtuber dele, que ele ama falar, e taca lenha também, é muito fofo. Delícia. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por dividir a sua história, dividir a sua experiência. Eu tenho certeza que a gente acolheu aqui muitas mamães que vivem essa realidade, trouxe essa representatividade. Então, é muito bom a gente poder falar sobre os diversos olhares e perspectivas da maternidade. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Que seja um sucesso esse podcast cada vez mais. Você é uma pessoa maravilhosa, Tati. Eu amei te conhecer, você, sua irmã, sua família. É verdadeira. E tudo de melhor pra vocês, muito sucesso. Gente, ainda vamos trocar muita figurinha. Com certeza. Muito cliente, com certeza. Se Deus quiser, pelos próximos meses. Com certeza. E eu tô aqui sempre que você precisar. Combinadíssimo. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.